Olá, professores, professoras, alunos, alunas. Chegamos no ar mais um SAI Digital, aula 25, professor Laércio, nobre amigo Laércio. Sempre Tudo bem? bem? Sempre bem. Tudo muito bem. Vamos ao SAI Digital e temaço. Olha, 28 redações que o Enem já teve até agora, é isso? 25. 25. Exatamente o número da nossa sala. 25. Ah, o número da aula. 25. Já teve esse tema aqui, novas tecnologias, novos trabalhos e tecnologias? Não com essa vertente, mas o viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, sim. Mas aí a ideia de uma sociedade que se constrói nas relações sociais, mais rede social. Mas não relacionado com a questão do trabalho. Exatamente, mas não nessa amplitude. Legal. Pessoal, é uma grande dúvida, é uma discussão que sempre acontece na sala de aula, e isso em todas as disciplinas. Tecnologia tira ou não emprego? Tecnologia gera ou não emprego? No futuro, vamos ter ou não emprego Essa se ideia. continuar esta loucura? É uma situação que o tema que nós estamos propondo é justamente para levar o aluno a pensar sobre isso, para que ele reflita o que ele quer da sua vida daqui por diante. Porque o sistema econômico instalado agora é responsabilidade de quem? Nossa, nós que estamos aqui é que decidimos por esse sistema. E a tua fala vem ao encontro de um outro tema. Você falou em Enem, não é, Laércio? Então, esse tema Viver em Redes foi o tema de 2012, do Exame Nacional do Ensino Médio. Em 2010, o tema do Exame Nacional foi o trabalho na construção da dignidade humana. Foi esse tema. Agora, aí você cita exatamente isso na prospecção, na projeção de funções laborativas. Imediatamente me vem Gonzaguinha. Luiz Gonzaga Júnior e o trabalho. O homem sem trabalho não tem honra, não consegue sobreviver. Mas quais as relações de trabalho? Aí, olha a amplitude que o desenvolvimento tecnológico traz para essa vertente da atividade laborativa. Outro exemplo, pensando aí na questão do trabalho, uma briga grande que se dá no Brasil e em boa parte do mundo, e o pessoal diz que está perdendo emprego, por a tecnologia do Uber. Sim. É uma nova tecnologia. É uma nova tecnologia. Que nem na lei está o seu funcionamento. Aí vem uma briga. Pode ou não pode transportar? Mas é um trabalho. Você está me impedindo de exercer um novo trabalho porque tem uma nova tecnologia. Aliás, um trabalho antigo, mas com uma nova tecnologia. E as tecnologias amplas, no sentido de não se imaginava de forma tão consistente há 2 décadas essa entrega no chamado para nós, o delivery, ou seja, a entrega em domicílio, no domicílio, Sim. de uma forma tão consistente assim. E mais, agora você faz todos os pedidos via web, sem precisar de um atendente sequer na ponta da linha, porque esse atendente agora já está informatizado e já é uma outra função, e ele passa para a cozinha de um estabelecimento, um restaurante, uma lanchonete, enfim, uma pizzaria, seja lá o que for, já providencia e entrega para o atendente que vai levar até a sua casa. Então, e aí outras funções vão se criando no entorno do desenvolvimento tecnológico, e é exatamente atentos a isso que essa temática também vai ao encontro das futuras carreiras. Então, o jovem que está nos assistindo agora, você moço, você moça, quais as perspectivas de carreira e quais carreiras já estão desatualizadas, descontextualizadas? Sumindo, né? Olha, nós vamos fazer o seguinte, para ampliarmos o nosso pensamento dessa discussão, separamos 2 vídeos. Um falando da máquina de escrever. Sim. E outro falando do computador. Boa. Não é a máquina de escrever o nosso objeto, mas sim, vamos assistir este vídeo pensando que as pessoas, quando a máquina de escrever surgiu, os calígrafos reclamaram. Com toda certeza. Perdendo emprego? Com toda certeza. Quebram as máquinas de escrever. E depois, quando se estabeleceu e a máquina de escrever estava posta, todos usavam e ela era um material de desejo, como a Com toda certeza. Vem o computador. Exatamente. Vamos quebrar daí os computadores para que eles não substituam as máquinas? Então vai ser a nossa provocação. E substituindo o computador, o que temos aqui? Sim. O que isso facilita o acesso. Isso aqui é um computador. Mas e o que facilita o acesso, mas não é aquele tradicionalzão de mesa que só havia aquele. Primeiro lá atrás, e aí o filme interessante nessa questão, assista Steve Jobs. Espetacular. Assista.
Por quê? Porque essa ideia de ter um computador pessoal parecia uma coisa do outro mundo. Era... Pô, como assim ter um computador pessoal? Não dá. É muita coisa. Claro que lá na frente. Agora não. Agora o indivíduo tem um computador na mão, não é só pessoal, é que ele carrega no bolso. E como facilita a interação. Eu demorei um pouquinho para entrar nesse mundo. Você sabe disso? Sim, sim. Eu demorei. Pô, te ligo, você não atende. Não, mas eu não tenho telefone. E tem um amigo nosso que ainda continua, né? Exatamente. Não tem telefone. Então, mas aí, quando eu entrei, a facilidade de você trabalhar com e-mails, e depois, assim, aí é claro, a facilidade de você recebe, você consulta os teus e-mails, as tuas várias continhas, caixa lá, colar, e enviar em seguida, quer dizer, facilita o trabalho, dá uma dinamicidade poderosa. Mas aí é um outro problema. Nós acabamos entrando num ciclo vicioso em que precisamos de mais tempo, não para descansar, para gerar mais atividade. Então, sim, olha a amplitude dessa gama que temos quando olhamos essa temática. Mais uma provocação, isso vai ter que virar um tema aí na nossa fala. Escrever mesmo com essa letra feia minha aqui, não, ó. Tá aí, isso aqui era registro. Isso aqui era registro. Sim. Escrever surgiu como um registro. Fiz tal coleta, fui até tal lugar. Agora, hoje escrever virou um meio de comunicar. Sem é uma dúvida. Outra forma de pensar. Sem Mas dúvida. Isso aí vai ser um tema para depois. Então, discutir inclusive essa questão em sala de aula. Quando alguns alunos fazem questão de fotografar o seu quadro. E daí, é claro, a minha brincadeira sempre é, quer que eu fique do lado? Do lado, assinando embaixo, né? É mais ou menos isso. É verdade. Então, grande Gerson e grande Michel, por favor, solta para nós aí esta propaganda espetacular do Dia das Mães de uma grande linha de máquinas de escrever. Querida Nilza, espero que esta encontre você aos beijos com Marcelo. Beijos com sabor de paixão. E cebola picada. Levar ao forno e esperar por 27 dias. Há 27 dias aguardo a ligação do meu telefone, mas o senhor é um fingidor. Finge tão completamente. No Dia das Mães, dê uma Olivetti de presente. A Olivetti tem um modelo de máquina para cada modelo de mãe. Um beijo, Célia. Aguarde o próximo capítulo e sirva bem quente, com cópia para os jornais. Fim. Bom, essa foi a primeira provocação. Pense, uma propaganda para que você dê à sua mãe uma máquina de escrever. Claro, vou tentar simular aqui a cena e fique ali digitando. Não, está errado, hein? É verdade, tem só os dois dedos. Não era tão rápido. E a montagem que eles fizeram, cada mãe, uma falando de receita de bolo, uma escritora de... A relação. É verdade, uma questão maravilhosa. intertextual. Maravilhosa. Fantástico com isso. Fernando Pessoa, certo? O poeta é um fingidor. É um fingidor. Aí, para pensar. Então, esta técnica, porque a máquina de escrever foi uma técnica desenvolvida ao longo do tempo. Ela é, digamos assim, aquele grande aperfeiçoamento que o Gutenberg fez na primeira prensa, né, que você tinha que juntar todas as letras, formar as frases e carimbar. Exato. Alguém pensou, em vez de nós fazermos esse carimbo, eu vou pegar as letras e separo e você vai batendo e faz o carimbo na hora. Foi uma evolução, mas isso gerou conflito naquele momento. E quando vai surgir o computador, a coisa não é diferente. Agora vamos ver uma super evolução e justamente na com publicidade cara, também. O Sr. Mauro já deu a dica para você assistir. Steve Jobs é o cara que inventou essa propaganda que você vai ver agora. Por favor, solta lá, Gerson e Michel. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a young soul in this very strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake. La 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 la. Maravilha, maravilha, maravilha. A comparação das duas propagandas dá uma discussão na sala de aula espetacular. Enorme. E é claro, veja, você não tem mais jovem, mais precoce,
o professor que é um jovem um pouquinho mais experiente, sabe disso. Como era charmoso escrever com máquina. Sabe qual é a minha maior experiência? Me permita contar. Brasília, fui eu representar o movimento estudantil, presidi a União... Digo ano. Não, foi nos idos de, deixa eu lembrar, 86. 86. Fui representar o movimento estudantil. Uma grande seleção. 86, boa. Resquícios. Sim, da de 82, mas de 82. E lá fomos nós, então, para Brasília. Eu, na época, escrevia para o Jornal do Estado. O Jornal do Estado, aqui do Paraná, do Paraná, era um jornal que tinha sua sede no Centro Cívico, que é a sede do Poder Paranaense, Executivo, Legislativo e Judiciário. E essa viagem se deu, então, nós fomos no final de semana, no sábado para domingo, o ônibusinho mesmo. Zunga, né? Chegamos domingo à noite, segunda-feira de manhã tínhamos audiência com o ministro da Educação. E daí... Lembra quem na época? Jorge Konder Borhausen. Os catarinenses sabem muito bem o senhor Jorge Konder Borhausen. Uma das desgraças desse país. É uma situação bem complicada. E daí, é claro, tivemos toda uma situação com ele, interessante, de lá saiu a minha entrada para estudantes nos cinemas, depois de uma discussão e nada que você segurar no braço do ministro e deixá-lo sentado porque ele queria dispensar você em 5 minutos não resolvesse. Bom, na volta... Saímos de lá segunda noite e precisava deixar a coluna no jornal, a coluna precisava estar no Jornal do Estado, terça-feira, à 13h. Não havia o que fazer. Então, quando o ônibus, madrugadona, quando o ônibus parou em São Paulo, não daria tempo de chegar e escrever a Curitiba e escrever para chegar a 1h. Não tive dúvida. Nos 45 minutos do intervalo que ficou entre um ônibus e outro ônibus, fui até a polícia militar no terminal Tietê, em São Paulo. Contei toda a minha história, que eu precisava fazer a coluna, era uma liderança estudantil, agia como jornalista e tal. Sentei ali enquanto rolava toda a situação de meio termo. Eu, com 2 laudinhas, 30 linhas uma lauda, 30 linhas outra, fiz a coluna no gabinete, ou melhor, na Polícia Militar do Terminal Tietê, em São Paulo. E era uma Olivetti laranja interessantíssima. Quando eu terminei a primeira lauda, já comecei a aliviar. Quando eu consegui, faltavam 5 minutos para o ônibus partir, eu terminei a segunda lauda e saí com elas debaixo do braço, agradeci a polícia, embarquei no ônibus, cheguei em Curitiba, direto para o Jornal do Estado, a 1h35 a coluna estava pronta. Estava pronta. Graças à máquina de escrever. Veja, hoje você faria isso usando... Telefone. Digitaria, né? Ali enviaria o arquivo, pronto. É uma mudança por isso que eu citei. completa. A mudança completa daquilo que era. Eu tive que fazer todo esse esforço. E é claro que a coluna não ficou boa, é óbvio que não ficou boa. Não é? Mas a ideia precisava ser publicada. Precisava ser publicada, porque senão ia ser um buraco ali e eles iriam cortar a nossa coluna, porque era assim, não pode atrasar, não. E isso porque era um trabalho voluntário, não era um trabalho remunerado, era um trabalho voluntário. Professores, professoras, alunos e alunas, por que não fazem uma discussão como essa? Porque histórias semelhantes que o professor Marlos acabou de falar, com certeza existe na família do professor, na família do aluno, levar alguém para a sala para estabelecer essa discussão. Você vai me dizer, mas isso não é escola. Claro que é escola. Sem dúvida. Isso é um elemento de desenvolvimento histórico e da tecnologia proliferando. O homem não é mais o mesmo depois da internet. Não adianta. O homem não é mais o mesmo depois do computador. O homem não é mais o mesmo depois do telefone móvel. O homem não é mais o mesmo. Simplesmente ele não é mais o mesmo. O ser humano é outro. Por isso, olha para você, argumento de autoridade. A ONU, a Organização das Nações Unidas, declarou que o acesso à rede, o acesso à internet é tão importante para o homem no século XXI quanto é a educação, a saúde e a moradia. Então, olha só, olha o peso do argumento de autoridade. Quem declara isso? A ONU. Então, o que a ONU diz? Que morar é essencial ao ser humano. Ter saúde é essencial ao ser humano. Ter educação é essencial ao ser humano. E ter acesso à internet é essencial ao ser humano. Então, veja o quão evoluiu a tecnologia não só nesse século XXI, mas agora culminando com a internet. Não é à toa. Uma nova visão
de mundo e do mundo, né? Você acaba tendo uma outra interpretação a partir disso, para que você consiga construir novas relações. Aliás, as relações são outras, aquele argumento anteriormente. A escrita era para registrar, hoje a escrita é para comunicação. E essa escrita você precisa do quê? De um computador móvel na sua mão toda hora. A máquina de escrever colocou todo esse empecilho que você poderia ter. É claro que havia a máquina pequena, que você poderia carregar, mas era um trambolim. Nossa, era 4, 5 quilos. E daí imagine, a questão da tinta, a questão do papel. A tinta, o colocar ali o carro, quando a fita dava um nó, ou fazia alguma coisa, trocar aquela fita. E a letra quando enroscava? E pior ainda, aí volta mesmo, precisa calibrar. Por quê? Porque algumas vezes, de tanto você bater no A, olha só o probleminha, de tanto você teclar o A, a letra, a tecla do A ficava torto. Ficava torto, ou algumas vezes ficava fraco. A molinha ficava fraca de tanto você repetir. Gastava aquele desenho do A, né? Você percebia que ele estava Então, veja como é interessante esse desenvolvimento. E isso veio da tipografia. E agora eu faço outra relação. Se aqui com Fernando Pessoa fez aquela mãe, escritora, fazemos uma relação com Machado de Assis, que na sua primeira função na vida era um pintor de letras. Ele era um tipógrafo, ele pintava os tipos e montava as notícias com formas de metal, com letras de metal aos montes. Michel e Grande Gerson, dá para colocar mais um pedacinho da máquina por trás quando a gente estiver falando? Por favor, vai ser interessante rever isso. Mas poucos alunos fazem essa análise que a máquina é uma evolução, aquela máquina a máquina de escrever é uma evolução. Já é uma evolução. Exatamente, é uma evolução. E que já mudou o mundo, né? Ó, solta lá por trás, olha que legal. Essa era de manual. Aos beijos com tranquilinho, Marcelo. carregar. Beijos. Portátil, era melhor, portátil. E cebola. Ó, pescando, catando milho. Um dedinho. Levar ao forno e esperar por 27 dias. Aí já é diferente. Há 27 dias aguardo a ligação do meu telefone, mas o senhor é um fingidor. É um fingidor. Olha. Finge tão completamente. Aí eu Pessoa, No Dia né? das Mães, Fernando Pessoa. dê uma Olivete de presente. A Olivete tem um... Que bonita, né? Essa discussão, por favor, leve para o seu aluno, professor, para que ele consiga ver todos os lados. Aí, quando chega o Mac Air dentro de uma folhinha, para com isso. de um envelope que cabe ali 50 folhas, e você sabe que você guarda ali 30, 40, 50, sei lá quantos gigas tem um Mac daquele. Uma memória extraordinária. Uma memória espetacular, cabe bibliotecas ali, a comunicação com o mundo, você assiste filmes. Aqui no Brasil, você sabe muito bem que esta tecnologia está prestes a sofrer uma mudança. Ele é ainda caro. Ainda será muito caro no seu início, mas não muito. Em 5 anos, o relógio já fará várias funções. Sim. Várias funções. Já tem esse da Apple, tem da Samsung, mas esse telefone aqui, esse computador, migrará para cá. Com toda certeza. E existe alguns pensadores da área da tecnologia que o próximo passo, o computador será vestido. Você vai vesti-lo. Que beleza. Pode ser como um relógio ou algo assim, mas ele vai perder esse formato que você carrega hoje, dizendo ele fará aqui está. parte de você. Ele fará parte e pronto. Você olha e não sabe que a pessoa está com um computador, mas que muda a nossa vida. Então, novas tecnologias, novos trabalhos e o que vai acontecer com o chamado emprego? Tem que ser repensado. Aí, então, agora nesse cômputo de discussão, justamente, mais uma vez, carreiras. Quais carreiras estão no estado limítrofe de extinção e quais carreiras podem mesmo se transformar em horizonte? Quando lá atrás, falando sobre isso, quando lá atrás, na década de 90, as pessoas faziam um curso MS-DOS ou COBOL, não era isso? COBOL, né? Faziam, as pessoas achavam assim, vou fazer COBOL, que é isso? É um curso. Só que quem fez isso lá atrás conseguiu uma prospecção extraordinária em várias vertentes. Por quê? Porque entendeu um processo irreversível de mudança. Veja bem, irreversível, que é o desenvolvimento tecnológico. Não se imagina mais a humanidade sem a máquina, sem o computador.
Não se imagina. Cada vez mais. E cada vez mais a dependência pela informação. Agora, a informação, ela é um outro ponto a ser discutido, né, Laércio? Porque nós produzimos, e aí você começa a se perguntar, desde que você acordou, como disse o poeta, deixou a morte de cada dia, José Paulo Paes disse isso, o hino ao sono, a pequena morte de cada dia, desde que você acordou, quantas mensagens você já produziu, quantos WhatsApp você já enviou e recebeu. E a partir disso, fique imaginando a quantidade no teu prédio, a quantidade na tua sala de aula, a quantidade na tua rua, a quantidade no teu bairro, na tua cidade, no teu país, no mundo. Isso está por aí. De alguma forma, um dia algo acontecerá, inclusive com essa informação toda. Ou ela será completamente perdida, ou ela vai entrar num outro processo de criarmos um monstrengo, porque há informação demais. Perfeito. E muita informação inútil. Mais alguma dica Não, para então, nosso aluno apenas construir? assim, em se tratando de um texto, vale a pena. A apresentação desse texto, Laércio, é esse histórico. Tem que fazer um histórico. E o comparativo, na apresentação do texto. No desenvolvimento... Comparar como era, por exemplo, com a máquina ou antes dela, sim. com a máquina e depois com o computador. E no desenvolvimento, você vai rechear com opções. Aí é que entraria um filme, aí é que entra uma música, aí é que entram relações diversas, filosofia, a história, sociologia, geografia, biologia, enfim, conhecimentos gerais. Para daí fazer um fechamento, que é uma conclusão. E nessa conclusão pode-se não colocar como pergunta, não, longe disso, mas afirmações quanto a mudanças que ainda poderão vir ou que transformaram toda a sociedade. E a necessidade de ampliar o ensino, né? Sim, de valorizar o ensino para que as pessoas fiquem inseridas dentro desse quadro. Não há como fugir disso. Certo? Fechamos a conta? Fechamos. E veja só com que nós fechamos o quadro de hoje. Grande abraço, a gente se vê na próxima. Até mais.